Hoje nós vamos estudar Marcos capítulo 4, Marcos 4, a partir do versículo 35, nós estamos estudando os pontos de vista de Jesus a respeito do mundo. Ponto de vista não é uma boa palavra para falar de Jesus, porque Deus não tem ponto de vista temos nós. Ele tem uma visão correta, ele vê as coisas como elas são. E o Senhor Jesus, ele vê o mundo de uma maneira diferente de nós. Aliás, podemos dizer que nós vemos o mundo de uma maneira diferente. Mas Jesus, quando ele olha o mundo, ele vê um campo a ser semeado. É assim que ele vê o mundo. Nós vemos um mundo estruturado, né? Mas Jesus vê um mundo arado, com terra revolvida, pronto para ser despejado ali sementes da palavra, do Evangelho. Ele vê o mundo também como um lugar a ser iluminado, é um mundo escuro e precisa da iluminação da palavra. E ele vê o mundo também como um lugar a ser ceifado, tem que ser semeado, mas ele já vê também antecipadamente o mundo ceifado, crentes e incrédulos sendo ceifados e colhidos, né? E finalmente, nesse último texto aqui do capítulo 4, ele vê o mundo, as pessoas como carentes de fé. Esse é o rumo que nós vamos hoje. Nós somos carentes. O mundo é carente. O mundo é necessitado de fé. Nós precisamos crer em Deus. Nós não cremos em Deus como nós precisamos crer. E ele está aqui mostrando através de uma história tão conhecida, né? Olha, eu não vou dizer que é o texto mais pregado da Bíblia, mas que já foi muito pregado esse texto, foi da tempestade, né? Jesus acalmando a tempestade no mesmo lago que foi mencionado aqui pelo dirigente, né? O lago da Galileia, chamado Mar, devido ao tamanho daquele lago, né? E ele vê as pessoas aqui representadas pelos discípulos como pessoas muito carentes de fé. Você precisa crer em Deus? Em qual situação você não está conseguindo crer em Deus? A situação da vida que nós temos, ela exige uma confiança especial em Deus. E o texto é bem simples para se entender. Jesus estava passando de um lado para o outro do lago, como acontece sempre, né? Quase sempre ali na região da Galileia. Ele se despede daquela multidão para encontrar outra multidão. Aí vem um temporal e Jesus está dormindo no temporal. Ele é acordado. E as pessoas ali dentro daquele barco estão desesperadas e até de quebra dão uma bronca em Jesus. Como é que alguém pode dormir numa situação dessa? Jesus aquieta o mar, faz uma bonança, tranquilidade, e aí ele devolve a provocação. Provocaram Jesus, ele devolve a provocação, acusando-os de alguma coisa. E eles ficaram impressionados com o que Jesus estava fazendo. E aquilo causou neles um grande temor, uma grande surpresa e uma grande exortação para si próprios, né? Se o mar e o vento obedecem a Deus, por que nós não obedecemos também? Então são vários ensinos que nós temos em Marcos 4, a partir do versículo 35. Vamos então nos aventurar nessa tempestade? Vamos lá, versículo 35, alguém pode ler? Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. É curioso isso, Jesus saber quando está ficando tarde, porque nós não sabemos quando está ficando tarde. Já notaram? Às vezes nós temos que sair e ainda nós continuamos. Nós
Nós não temos essa percepção quando está ficando tarde. Agora, a tarde aqui é uma tarde literal, o dia está caindo, então está chegando a tarde mesmo, mas Jesus já passou noites em alguns lugares. Mas ele sabe o timing, ele sabe o momento certo de sair da jogada, ele sabe o momento certo de sair de algum lugar. Uma vez que Jesus estava ali contando parábolas, e aquelas parábolas estavam perturbando as pessoas, inclusive pelo conteúdo, e ele passa a explicar para os discípulos particularmente o significado das parábolas, e ao ensinar ali, chega um momento que ele vê, está na hora de sair, e Jesus fala, vamos para outra margem. Então Jesus fazia assim, por 1 ano e 6 meses mais ou menos, ele fica na região da Galileia, que é o norte de Israel, e ele fica de cá para lá, de uma margem do mar para outra, e ele vai para aquela cidade onde o dirigente mencionou, a Decápolis, 10 cidades gregas, né, dentro de Israel, e ele tem um ministério muito, muito dinâmico. E como o livro de Marcos é um livro dinâmico, não para, o tempo todo Jesus está saindo daqui, indo para lá. E pensando um pouquinho sobre estar tarde, nós também deveríamos ter alguma percepção de quando está tarde. Nós temos alguns sinais quando está tarde. Por exemplo, os jovens precisam ser alertados pelos pais que está tarde. Está tarde! É porque são inconsequentes, né? E às vezes a saúde vai indo embora, né? Às vezes é videogame, né? E está tarde. Está tarde. Então, quando bate o cansaço, está tarde. Precisamos aprender isso também, né? Quando a conversa já não está rendendo, está tarde. Com algumas pessoas você tem que ter essa compreensão que já ficou tarde, mas a gente continua, né? Continua. E aquela conversa não é mais produtiva, porque ela já passou do ponto aquela conversa. Então está tarde, precisamos continuar. E também quando os resultados não são esperados. Você está fazendo alguma coisa com um objetivo e os resultados não vêm. Isso nem sempre é absoluto, tá bom? Cada um vai ter que analisar com Deus sobre essas situações. Mas às vezes os resultados dos seus planos, dos seus projetos, eles não estão chegando como deveriam ter chegado já há algum tempo. Então, já ficou tarde. Então vamos aprender do Senhor quando é hora da gente cair fora, porque já ficou tarde. Então Jesus nos dá algumas lições. Versículo 36, aqui tem um assunto bem difícil também, que é a despedida. Alguém pode ler? 36? E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eles deixaram a multidão. Em outra versão diz o quê? E eles despedindo a multidão. Às vezes é um momento também de nós nos despedirmos. Há alguns sacrifícios em despedidas, né? Eu não sei quantos de vocês têm tido despedidas, mas em algumas atividades, como o Ministério Missionário, há muitas despedidas, né? E a gente já acostuma tanto a nos despedir, que não é que a gente fique insensível, mas a gente começa a ficar calejado de tantas despedidas. E se a gente coloca demais o coração nisso, a gente começa a sofrer muito. Então, despedida é algo normal, mas também é um sacrifício. Eles têm que tomar uma decisão de se despedir daquela multidão. Por quê? Se fosse pela multidão, eles não se despediam. Até as pessoas, nós estamos falando de carência, né? Carência da fé.
Pedro, Tiago e João, quando estavam no Monte da Transfiguração, Pedro até teve uma ideia: vamos fazer barracas aqui, para vocês ficarem, está tão bom aqui, a gente não quer sair. Então a despedida é um sacrifício. Por que que a despedida se torna um sacrifício em muitas situações? Porque às vezes você nunca mais vai ver aquelas pessoas. Isso é uma realidade. Havia um grupo de índios, acho que é Yurok, nos Estados Unidos, norte-americanos, e eles tinham uma frase assim: um rio nunca passa pelo mesmo lugar duas vezes. O que significa isso? Mas o rio não está ali? Sim, mas as águas do rio, aquelas águas que passaram, elas não passam nunca mais ali. Então, algumas situações da sua vida, você passa com algumas pessoas, mas nunca mais aquelas águas passam. Por exemplo, quando a gente tira a foto de uma turma, nunca mais você vai conseguir aquele grupo. Você não consegue, é muito difícil. Eu tenho visto algumas fotos assim na internet bem interessantes, né? De pais e filhos, normalmente, que tiram foto quando eram crianças, daí eles reproduzem essa situação depois de 30, 40 anos. E é muito legal, é muito jóia isso daí. Mas você não consegue fazer isso com um grupo grande, com um grupo de escola, com um grupo de igreja, com um grupo de trabalho. Nunca mais vocês vão conseguir reproduzir aquela circunstância, aquela situação. Então, despedida é muito triste por causa disso. Às vezes você não encontra nunca mais aquelas pessoas. O sacrifício de despedidas é que talvez você não falou tudo que você tinha para falar para aquela pessoa. Isso acontece muito em casos de morte. Poxa, mas eu ainda tinha algumas coisas para aprender, ou algumas coisas para falar que eu não consigo. Isso nos faz pensar também sobre despedidas, que você não consegue esgotar tudo, mas você pelo menos deve não ter pendência com as pessoas. Nunca fica pendente com alguém. Se aquela pessoa vai viajar, se aquela pessoa vai se afastar de você ou você dela, é muito bom que você resolva as pendências. Porque eu já tive umas situações assim, que eu tive que entrar em contato com a pessoa depois de alguns anos. Porque eu lembrei, ou porque eu estava deixando mesmo algumas coisas que eu tinha que falar, ou principalmente nesses casos, né, que eu vivi, pedir perdão para a pessoa. E aí eu resolvi. E deu um alívio, viu? Um deles foi para meu pai. Eu roubava dinheiro de cima da geladeira. Todo mundo tinha um vidrinho em cima da geladeira com dinheiro? Nos anos 60, depois nos anos não. 60. Surgiu conta corrente, cara. Pois é. E eu roubava os dinheirinhos lá, né? Mas é coisa boba, né? Casado já com filhos, mas talvez por causa disso, né? Eu senti essa necessidade, coisa à toa, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sei lá quanto que deu aquilo, né? Mas eu falei para o meu pai, eu andava roubando dinheiro, né? Você precisa tratar certas coisas na sua vida, aquilo que o Espírito Santo está tocando em você. Não fica tratando coisas que já foram tratadas, tá bom? Deixa aquilo para trás. E coisas insolúveis, como uma pessoa morreu, não dá mais para você lidar com a situação. Você fala com Deus e toca o barco. Mas despedida é algo que você tem que pensar. E às vezes despedida também traz um sacrifício para nós, porque deixa um vazio no nosso coração. Algumas pessoas parecem que não conseguem caminhar para frente, só para trás. Porque aquele vazio fica e a pessoa fica remoendo. Eu sei de algumas pessoas que ainda não enterraram seus mortos. Você tem que enterrar seus mortos. Ou então você tem que ir para o mesmo buraco junto com eles.
Porque para você viver entre os vivos, você tem que tratar das coisas dos vivos. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Essas foram as palavras de Jesus, né? E de certa forma para nós também, para algumas pessoas. Tudo bem, eu sei que algumas pessoas ficam relembrando de aniversários, mas aniversários da morte. Eu não sei qual é o propósito disso, mas eu sei que talvez por causa da honra, a memória da pessoa, fica guardando o dia, quantos anos faz que morreu. Hoje faria tantos anos que fulano de tal teria tal idade. Tudo bem, se isso não está fazendo mal para você, graças a Deus. Mas se isso de alguma forma está te prendendo, está na hora de você se despedir. Então Jesus se despediu da multidão. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, aprende com os outros. Quem sabe nunca mais terão essa oportunidade. E eles, os discípulos, né? Eles levaram Jesus, como se eles estivessem levando Jesus, né? Eles levaram Jesus do jeito que estava. Jesus estava num barco e eles entraram no barco e foram. E aí eles estavam indo para aquilo que eles não sabiam, um grande temporal. Versículo 37, alguém pode ler? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Levantou-se um grande temporal. Nós costumamos ver a vida como acasos, coisas que acontecem. Por exemplo, a chuva. Chuva acontece mesmo, o temporal vem, é uma convulsão da natureza. Só que quando a gente começa a pensar algumas coisas mais perto de Deus, tentando ver como Deus vê, eu ainda acho que Deus tem alvos nos temporais. Eu ainda acho que nos temporais é um caos da natureza, eu sei, mas eu acredito que Deus usa os temporais para falar conosco. Se eu perguntasse aqui quem tem medo de temporal, os que não têm constrangimento levantariam a mão e diriam: eu tenho medo. E os que não levantaram a mão é porque eles têm um constrangimento de dizer que tem medo de alguma coisa. Mas aqueles que já viveram alguma situação de temporal sabem que temporal, ele parece que tem alguns alvos na sua vida, os temporais. Eu diria que um dos alvos, e esses alvos proporcionados pelo próprio Deus para os seres humanos. Eu acredito que temporais, eles são para infligir em nós algum tipo de medo, porque a gente fica apavorado com o temporal. Eu não sei quantos de vocês estiveram debaixo de um temporal, num lugar que você fala: esse não é o melhor lugar para estar. Eu me lembro quando nós estávamos no nosso treinamento missionário, no Mato Grosso do Sul, no meio da floresta, e as nossas casas eram de adobe, taipa, não vou explicar o que é isso agora, tá? Mas, e um telhado de plástico. Quem tem telhado de plástico? Só o MST e nós, missionários. E aí veio o temporal. A árvore que caiu entre uma casa e outra. Eu com a minha esposa, mais um bebezinho. Eu tenho que cuidar para onde que eu vou fugir. Galhos voando para todo canto. Raios e trovões. Ventania. E eu ali, quem consegue dormir debaixo de um temporal daquele? Eu não conseguia. E o telhado de plástico da nossa casa, de lona, eu não sei o que eles chamam lona, aquilo é plástico mesmo, lona para mim é outra coisa. Mas ele fazia assim, a gente sentia ele fazendo assim. E o medo e o coração ia batendo para cada, né? Ia batendo também. O resultado daquilo foi
É desastroso. Foi uma árvore que caiu numa casa e quebrou o muro. A outra que o telhado voou e toda aquela chuva caindo dentro da cama e da casa das pessoas. E aí nós fomos atrás para ajudar um ao outro, que era uma coisa circular assim. E aquelas enxurradas fazendo sulco na terra e abrindo assim uma cavidade para a água todinha entrar dentro das casas que estavam mais baixas, né? Foi realmente uma provação para nós aquele dia. E sabe o que surgiu para todos nós, né? Nós conversávamos, medo, muito medo, sem poder sair dali, sem poder ajudar um ao outro, mas todo mundo sabendo que um estava precisando, o outro também estava, e nós estávamos com medo. Mas o que um temporal produz é reflexão, pensamento. Você fica pensando, e uma coisa boa, eu vou dizer boa, tá? Promessas. Debaixo de um temporal você promete cada coisa linda. Você fala, se eu escapar dessa, eu vou servir a Deus melhor. Eu não vou deixar nunca de fazer minha devocional com o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Nós fazemos cada promessa linda. Eu acho que é bom isso daí. Mas os temporais fazem isso. E o temporal também, o maior sentimento talvez é o sentimento de incapacidade. Eu me lembro que o chapéu da casa do meu tio, essa é uma outra situação em São Paulo, chapéu é o telhado, né, todo, saiu todinho, com madeiramento e tudo. Não, madeiramento não, as telhas saíram todinhas praticamente, e a água caindo. Ele era zelador da igreja e depois do temporal, é sempre depois, né, na hora ninguém faz nada, não tem como, encheu de gente da igreja para ver o que aconteceu, né? E aí eles viram, aí já começaram a se movimentar para ajudar, mas é o sentimento de incapacidade. Então nós estamos tentando sentir o que os discípulos estão sentindo no versículo 37, né? Esse grande temporal causando neles medo, causando neles talvez uma reflexão e promessas. Eu prometo não falar demais, Pedro está falando, né? Eu prometo ser diferente, e as pessoas estão incapazes, elas se sentem e são mesmo incapazes. E o barco enchendo de água. E aí vem o versículo 38, alguém pode ler? Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Essa passagem é muito cômica, né? Depois do temporal ela passa a ser cômica, mas a gente vê uma situação que define a Deus. É aquele que quando tem um temporal ele está dormindo no travesseiro fofinho. Não é assim que os ateus definem Deus? Quando nós estamos sofrendo, o que Deus está fazendo? Nada. Então é essa impressão que nós temos de Deus ao lermos isso, dependendo de como você encara esse texto, né? Eu me pergunto, o que faz uma pessoa dormir num temporal? Talvez seja um bebê. Então está tudo bem, está desculpado. Um bebê está num temporal, ele está dormindo tranquilo. Mas o que faria uma pessoa numa situação dessa dormindo? Muita coragem, talvez, né? Uma pessoa com muita coragem, ela faria isso. Ou talvez uma pessoa muito tranquila, a pessoa não se preocupa com essas coisas. Agora, quem aqui tem muita coragem? Como eu falei, num temporal. Quem aqui tem muita coragem? Quem aqui tem muita tranquilidade num temporal? Eu acho que sobra uma terceira situação. Se você é Deus,
Se você tem domínio sobre o temporal, aí você está tranquilo. Se você tem domínio sobre o temporal, você está tranquilo. E às vezes nós, no meio de um temporal, a gente fica torcendo. Os crentes não torcem, só, né? O crente só ora. Ele não torce, ele ora. Senhor, para esse temporal! E aí, nada de parar o temporal. E você ora de novo e nada de parar o temporal. Então você entra em desespero, chega de orar, não adianta. Meus irmãos, só quem tem o controle da situação poderia dormir fofinho no travesseiro ali, tranquilamente. Jesus estava cansado, isso aí não tem dúvida. Aqui no mundo ele abriu mão de sua glória e logo ele carregava alguns incômodos que nós carregamos, né? Um deles é o cansaço. Ele estava cansado realmente, ele dormia, mas nós sabemos que ele é Deus também, ele sabia que estava chovendo. Nós sabemos que inclusive ele mandou aquele temporal. E ele tem o domínio da situação. Isso, nós estamos falando de carência de fé. Meus irmãos, ninguém aqui tem domínio de nada. Você não tem domínio de temporal, você não tem domínio da sua estatura, da sua aparência, você não tem domínio dos seus dias futuros, você não tem domínio de nada. É ilusão pensar que você tem domínio. Quando você está dirigindo um carro numa autoestrada ou na rua, qualquer lugar, você pensa que você tem o domínio. Mas muita gente já teve um mal súbito dirigindo. Muita gente já teve uma tontura inexplicável enquanto estava dirigindo. Sem tempo para encostar o carro. Você não tem domínio de nada na sua vida. Jesus está dormindo no travesseiro. Versículo 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Só quem tem domínio, né? Só quem tem domínio da situação. Acordam Jesus. Eu não sei como, quando alguém te acorda, qual é a sua reação, né? Que nem de Jesus aqui, isso igualzinho. Vamos resolver logo isso aí. E Jesus fala para o mar: fica quieto que eu estou dormindo. Jesus acalma o mar, a tempestade, o vento se aquieta e fez-se uma grande bonança. Não é bonanza não, os mais velhos lembram de bonanza aqui? Tem uns mais velhos aqui? Boa série, hein? Aquele é o rancho bonanza, mas que vem da palavra bonança, tranquilidade, só que... Dinheiro em cima da geladeira, série antiga, hoje deu. Hoje está falando o seu coração, né, Joaquim? Meus irmãos, bonança. Jesus é aquele que traz bonança. Jesus é aquele que traz calmaria para o seu coração. Agora, para adquirir isso, você precisa ter fé. E nós temos uma carência de fé. Então, tudo que está aqui no texto não diz respeito a nós, no sentido de nós não nos apropriamos disso porque nós não temos fé. Nós não temos aquela vida de fé com o Senhor. Nós não conseguimos dormir no travesseiro enquanto tem o temporal. Mas quando vem a bonança, lembra a promessa que a gente fez? Parece que vai embora, né? Muitas coisas vão embora depois das nossas decisões. Acampamentos provocam grandes decisões, aqueles retiros espirituais, mas depois vão embora. Então nós temos essa falha de viver o dia seguinte. O dia seguinte para nós sempre é uma dificuldade, né? Mas os discípulos, eu até me admirei, talvez você também, eles estão ainda naquele clima de tempestade, embora bonança, e eles estão impressionados. E há muitos benefícios da bonança, da calmaria. Você, nesses dias, está vivendo uma calmaria?
Porque calmaria, assim como tempestade, provoca em nós um tempo de reflexão. Se tudo vai bem na sua vida, se tudo está dando certo, se o pior já passou, não é o momento de você se distrair com outras coisas. Talvez seja o momento exato de você aprender alguma coisa com a situação que você acabou de passar. A bonança nos ajuda. Primeiro, eu acho que a bonança, ela traz um alívio. Vou passar aí o som para dar um alívio para nós, né? Mas bonança ou calmaria, ela traz em nós um alívio. Todos vocês precisam de um alívio. Não dá para sofrer tanto tempo, né? Até pessoas que cuidam de outros, né? Pessoas doentes, às vezes as famílias amorosas, né? Elas falam assim: olha, dá um tempo, deixa que eu cuido agora. Você precisa de um alívio. Você precisa tomar um ar. Você precisa dessa situação. Então a bonança traz para nós algum alívio. Agora outro benefício da bonança é que ela ajuda a fazer um levantamento dos danos. Quando você está em bonança, é bom você fazer um levantamento dos danos. Por exemplo, se você vem de uma carga financeira muito grande, às vezes a gente tem, né? Porque alguém ficou doente, porque a gente fez um negócio mal feito, porque o nosso orçamento de alguma maneira foi corroído. Às vezes você fica numa situação dessa e de repente entra um dinheiro inesperado. Todos já tiveram uma experiência assim, né? Vem um dinheiro inesperado. É um momento de alívio, mas também é um momento de fazer um levantamento dos danos. Por exemplo, numa casa, depois de uma chuva, bonança, todo mundo aqui, depois que dá uma grande tempestade, o que você faz quando acalma? Você sai para ver em volta da sua casa, para ver alguma coisa, o levantamento dos danos. Aconteceu alguma coisa? É o momento de fazer isso. O Senhor Jesus, depois de ter curado aquele homem no tanque de Siloé, que estava enfermo, aleijado há 38 anos, ele cura aquele homem e ele dá um recado, depois que o homem está curado. Vocês lembram? Qual o recado que ele deu? Não peca mais, para que não te suceda coisa pior. É um momento de você, na bonança, no alívio, você fazer um levantamento dos danos. Olha onde que essa situação me carregou. Olha onde eu cheguei com essa tempestade, com essa situação. Talvez seja o momento de eu fazer um levantamento dos danos para poder aprender para o futuro. Aqui no caso, não sei quais os danos, mas certamente tem alguns naquelas embarcações, né? Mas eles mesmos, é a hora deles fazerem um levantamento de dano emocional e espiritual na vida deles. E é o que eles vão fazer, né? É um momento também de reflexão. Se Deus está te dando bonança, se Deus está te dando alívio, se você está passando por um momento de tranquilidade, não baixe a guarda. Faça um levantamento de como você pode se prevenir para coisas difíceis da vida, coisas futuras, né, que poderão vir. Versículo 40 agora. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? É carência de fé. Esse é o nosso texto. E aí, você olha para os discípulos e fala como eles eram medrosos, como eles eram carentes de fé. É só assim que você olha esse texto? Qual a maneira certa de olhar esse texto? Como eu sou medroso, como eu tenho carência de fé. Porque eles estavam em alguma tempestade, mas nós aqui também entramos num tipo de tempestade nesse estudo, relembrando de situações da nossa vida. Então o Senhor, Ele está fazendo uma crítica
A minha Bíblia aqui tem outra palavra em vez de medrosos. A de vocês diz o quê? Porque sois assim o quê? Tímidos. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22, 8, né, que tem uma categoria que não vai entrar no reino de Deus. Qual é? Os covardes. Os tímidos. Os tímidos. Agora eu quero falar de um tipo de timidez, que é a timidez espiritual. A timidez de personalidade, ela anda meio que paralelo com o que eu vou falar, porque uma personalidade tímida, se você tem uma personalidade tímida, eu diria para você, começa a lutar um pouquinho contra a sua natureza, porque timidez é um problema sério. Timidez é um problema muito sério. Eu me arrisco a dizer que todo mundo é tímido. Todo mundo é tímido em algumas situações. Tem pessoas que são muito boas e seguras dentro do ambiente dela, mas você tira aquela pessoa do ambiente dela, aí a timidez toma conta. Então a timidez é algo que todos nós sofremos, ou na personalidade, mas com certeza uma timidez espiritual nós temos. E Jesus não está aqui falando, por que vocês são tímidos? Porque Pedro não era tímido. Né? Algumas pessoas não são tímidas. João também não era muito tímido, era filho do trovão. Não tem muita timidez aí. Mas a timidez é espiritual. Por que vocês são assim tímidos? Aí ele já anexa essa crítica. Como é que não tendes fé? Então nós já associamos que timidez espiritual é falta de fé. Uma pessoa tímida, ela tem falta de ousadia. E fé é ousadia. Ousar crer em Deus. Nós estamos falando de tempestade. Agora não é tempestade, mas agora é hora de fazer um levantamento dos danos. Sabe por que vocês ficaram assim? Então nós estamos fazendo o levantamento dos danos. Por que Jesus estava tranquilo e nós não estávamos? Agora deixa eu dizer uma coisa, acho que eu nunca chegarei no nível de dormir e deitar numa tempestade. Isso aí eu vou deixar só para Jesus. Não cheguei nesse nível. Mas o Senhor Jesus está de qualquer forma dando aqui uma crítica à timidez deles. E vamos fazer essa crítica também. Qual é o problema de ser tímido, espiritualmente falando? A timidez, ela te paralisa. A timidez te paralisa. Agora pensando na timidez de personalidade, ela não paralisa? Timidez paralisa. O medo de fazer alguma coisa porque alguém vai notar, me paralisa. Pregar, falar, discutir com alguém algum assunto, expor-se. Aqueles que estão aprendendo uma língua, aprenderam tudo, gramática, tudo bem, está tudo certo. Na hora que encontra alguém na frente, trava, não sai nada. Aquela timidez. Fala, Baiano. Baiano não tem timidez, né? Tem não, pastor, com essa timidez. Timidez faz o calcanhar ficar no lugar do dedão. O calcanhar vira pro lugar do dedão. O dedão fica no lugar do calcanhar. Isso aconteceu comigo na minha primeira vez que estava à frente. Virou currupira, então. E eu não conseguia entender. Eu falei, mas como que o calcanhar foi pro lugar do dedão? Porque para mim tinha virado. Isso é o que a timidez faz. Paralisa ela. Dá um tchutchu, não é, no pé. Não sei se estou indo para frente ou para trás. Eu vou cair aqui. A timidez nos paralisa. Agora, a timidez, interessante, ela nos faz egoístas. É estranho falar isso, né? Mas todo tímido é egoísta. Todo tímido é egoísta. Todo tímido é orgulhoso e egoísta, porque ele pensa só nele. Então ele forma uma casca em cima dele, protegendo-se, mas era um momento que alguém precisava que você falasse, mas você está tímido. Era o momento de você crer, era o momento deles orarem. Interessante que Jonas, numa mesma situação, foi menos tímido do que eles, lembram? Jonas, ele tomou uma iniciativa muito boa.
para o momento de tempestade. Mas os discípulos não, né? Então eles estão levando uma bronca aqui. E a timidez nos faz envergonhados. Todo tímido é envergonhado. E eles estão envergonhados também. Puxa, que vergonha, né? Jesus é o dono do vento, do mar. Nós podíamos, em vez de dar uma bronca nele, o senhor não se importa que a gente está morrendo? Nós poderíamos falar: Jesus, está chovendo, por favor nos ajude. Clamar é diferente de reclamar. Nós devemos clamar ao Senhor. E terminando com o versículo 41. Alguém pode ler? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Carência de fé, temporal, bonança. É o momento da gente fazer um levantamento dos danos, e aqui eles fizeram, me parece que eles fizeram um levantamento. Eles caíram em si, e eles começaram a pensar algumas coisas que deram a eles ensino para toda a vida. Aquele temporal ajudou-os para toda a vida. Primeiro, nós vemos que um aprendizado deles foi aumentar o temor a Deus. Possuídos de grande temor, eles estão temendo a Deus. Eles não estão mais temendo a tempestade, ela passou. Agora eles passam a temer aquele que domina sobre as tempestades. Se a tempestade me dá medo de alguém que controla a tempestade. E eles têm temor a Jesus Cristo. Outra coisa que eles aprenderam para o resto da vida deles é que você nunca se cansa de ser surpreendido por Jesus. Sempre tem algo que Jesus te ensina em algum momento da sua vida. E finalmente, nós vemos que eles aprenderam para a vida toda, que o vento e o mar obedecem a Deus, logo, eu preciso obedecer a Deus. Que o vento e o mar, eles obedeceram. E a força do vento e o mar estava além da minha capacidade. O vento e o mar poderiam fazer frente a Deus, por assim dizer, né? E eu sou igual ao vento e o mar? Não, eu sou igual a folha que o vento carrega. Sendo assim, eu preciso obedecer. Se o vento e o mar obedecem, muito mais eu, que sou mais fraco que o vento e o mar, preciso obedecer a Deus. Então a carência de fé é suprida por esses ensinos. Que Deus abençoe a cada um aqui. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, porque mesmo com pequena fé nós temos, ó Pai, alguma faísca de confiança no Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor pode usar isso para fortalecer as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos que o Senhor está conosco nas tempestades. E na bonança, na tranquilidade, como alguns aqui estão nesses dias, nós pedimos, ó Deus, que façamos um levantamento da nossa vida, dos danos, daquilo que podemos fazer para confiar mais no Senhor. Nós oramos, agradecemos pela Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.